Fala, galerinha da Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje, Respeita a Minha História, será com Laís Robantini, ela que é do hipismo brasileiro. Cara, hoje vai ser aquela live diferenciada, aquela live que você não está acostumado com o esporte, mas ela está aqui para falar sobre o esporte, falar sobre as Olimpíadas, o que ela diz sobre as Olimpíadas do ano que vem, como que o Brasil está no hipismo. Rapaz, vai ser aquele papo descontraído, aquele papo legal. Ela já está presente aqui, hein, cara. Vamos, a hora que quiser, pode chamar aí que a gente já te traz pra live, viu, Laís? A hora que quiser aí, dar aquele convite, a gente já te puxa aqui pra dentro. Vamos bater aquele papo descontraído, aquele papo gostoso, saber sobre um esporte diferente, apesar que já passou pessoa do hipismo aqui, né? E ela vai contar numa visão feminina, porque o hipismo que passou aqui foi numa visão masculina, né? Aí vai ter uma visão feminina hoje. A hora que quiser, aí já chamou a solicitação, vamos conversar. Laís Robatini estará presente aí conosco hoje. Boa noite, Laís, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem. É um prazer enorme aqui o Hora H Esportes recebendo você aí do hipismo brasileiro. Obrigada, eu que agradeço por me chamar. Não, que isso? A gente aqui, o espaço é aberto para todo tipo de esporte. O canal é de esporte, não é só de futebol, igual eu brinco, porque infelizmente no Brasil o esporte é 100% futebol, né? O pessoal só tem visão para futebol, mas o nosso aqui é futebol e é tudo, tá? Por isso que abriu o espaço aqui para falar de hipismo hoje, para sabermos um pouquinho, né? Porque para falar muito não dá em uma hora de hipismo, né, Laís? Ah, é, realmente, é um esporte que tem muita coisa para falar mesmo. E E você tá se a onde? gente Você tá por começar... onde? Você tá em São Paulo? Eu moro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Calor aí, hein? Tá fazendo calor aí? Muito, muito calor, muito. Não tem chuva, não. É verdade. Aí é bem. De vez em quando eu vou aí próximo aí. Eu vou aí pra gente ir no parque aquático que tem aí próximo aí, meu. Mas é muito calor, é muito calor. Muito mesmo, realmente. Ó, para início, eu sempre brinco com a galera que passa por aqui, que a pergunta que você mais ouviu na vida quando era menor era assim, ó, o que você vai ser quando você crescer? Você já pensava em ser do hipismo? Ah, eu sempre gostei de cavalo, desde pequena, né? Mas nunca imaginei assim que eu ia levar tão longe, né? Já pensei em ser várias coisas, né? Criança, eu já pensei em ser cabeleireiro, já pensei em até ser massagista, mas nunca pensei que eu fosse ainda continuar com o esporte assim. E você mencionou que desde pequenininha já lidava com os cavalos. Desde que ano que começou? Então, meus avós tinham fazenda, então eu sempre ia, assim, nem andava, já estava em cima do cavalo. Mas no hipismo mesmo eu comecei, eu tinha 6 anos, quando a gente se mudou de vez para Ribeirão. E aí minha mãe me colocou para fazer aula e eu nunca mais parei. E ó, cada esporte o pessoal comenta que tem uma certa idade para início, né? No hipismo tem essa idade ou é conforme ao atleta mesmo? Não, não tem muita idade, assim. Eles têm uma idade, acho que 2 anos, não sei. Eu comecei com 6, já era mais velha. Mas eles começam no pônei, quando é muito criancinha, e depois vai para o cavalo maior, né? O cavalo normal. Eu comecei Uhum. já com 6 anos, então não tem idade, assim. Depende do desempenho, você vai evoluindo, né? Sim. E seu início dos cavalos, como que foi aquele início? Como que foi a dificuldade para montar, para estar com o cavalo, né? Para não ter medo dele, né? Porque passou por aqui e disse que teve medo no início de montar no cavalo porque era muito pequeno, né? Então, eu não tinha muito medo,
porque eu sempre já andava, eu ia em hotel fazenda, eu gostava muito, não tinha medo, eu era uma criança assim que não tinha aquela noção do perigo, não. Mas foi assim, aí logo depois eu tive minha primeira queda, aí você fica um pouco mais assim com medo, né? Mas eu sempre Uhum. fui meio teimosa, então mesmo que eu caía, eu queria continuar, sabe? Então acho que foi o que me ajudou muito no esporte. Sim. E que não sei se é o caso, mas você teve já alguma inspiração do hipismo ou não? Ah, minha grande inspiração sempre foi o Guega, né? O Sergei Fofanov, Aham. que ele Pouquinho a sempre. inspiração, hein? Pouquinho. Porque ele sempre foi um cara muito presente desde que eu entrei lá, desde pequena. E ele sempre muito acessível, né? Então eu Uhum. acho que você acaba admirando a pessoa mais ainda. Então você via ele montar e falava, nossa, parece ser tão fácil, né? E ali Tão simples, né? no dia a dia, sim, sempre foi ele a minha inspiração, né? Todos os dias Sim. olhando ele montar, eu cresci assim. E a família, quando você falou assim, ó, eu quero continuar no hipismo, qual que foi a reação da família? Na verdade, minha mãe que sempre me apoiou, sabe? Eu tive alguns altos e baixos e ela sempre me incentivou. É, E meu pai sempre foi junto, assim, o que minha mãe falava, ele foi. Mas ela sempre deixou muito claro que era algo que não era barato, né? Que era, ela investia muito nisso e que ela queria que eu levasse a sério, né? Então Uhum. eu sempre tive isso na cabeça. Se eu quisesse, eu ia levar a sério. Então eu sempre fui muito dedicada em relação a isso, muito disciplinada, mas ela sempre me incentivou e eu sou muito grata a eles por isso. Você comentou uma coisa importante, que é um esporte que é muito caro, né? As coisas são muito difícil, né? E para conseguir patrocínio já é pior ainda, é mais difícil ainda. Qual a maior a incentivadora no financeiro? É o patrocínio sempre foi os seus pais? Sempre. É, sempre foram eles, assim. Agora que, na verdade, eu não. Eu sempre fui meio assim, não muito extrovertida, meio fechada, assim. Então, para eu me relacionar com o pessoal, sempre tive uma dificuldade, né? Então, agora que eu comecei a fazer mais amizade, assim, eu comecei a ver que as pessoas, né, conseguem os patrocínios indo atrás, né? Então, eu até Uhum, criei essa conta diferente para eu conseguir, às vezes, mais contatos, essas coisas. Porque realmente é muito dinheiro, e cada vez que você evolui, é mais dinheiro ainda, né? Então, acaba ficando difícil para os meus pais, porque eu já tô com 22 anos, né? Então eu preciso começar a achar uma forma de ajudar eles, né? sim. Ó, até o Juliano da Vidas Dores aí comentou aí, ó, isso quanto talento se perde por causa de valor nesse esporte. Não só nesse esporte, mas entre outros, tipo tênis, tipo outros, beisebol, tem outros que é muito difícil devido ao valor, né? Sim, com certeza. É, então, na verdade, assim, muita gente tem incentivo de outras pessoas. Por exemplo, tem um amigo nosso lá que monta, mas ele não tem muita condição. Então, o Geiger, ele deu para ele poder viajar, para ele montar lá fora, porque aqui no Brasil é difícil, né? A gente não tem muito ainda, o esporte ainda é pequeno. Então, assim, muitas pessoas que eu vi que não tinham condição financeira conseguiram ir longe por conta de ajuda de outras pessoas que podiam ajudar, né? Uhum, Mas a sim, maioria realmente é a família, né? E depois verdade, começa a conseguir patrocínio, né? verdade. Outra, Perguntaram per... também, né? Olha É. lá, outra pergunta, se o esporte é mais equipe ou é mais individual? Então, geralmente depende, sim, nos nossos É dupla, campeonatos. né? Começa com dupla, né? Você e o cavalo. Isso, a gente fala que é um conjunto, né? O conjunto é o cavalo e o cavaleiro. É E, verdade. e geralmente assim, é mais individual, mas bom, nas Olimpíadas a gente tem o individual e tem por equipe, né? Então a equipe é mais nesses eventos maiores. A gente até tem um Uhum. campeonato aqui que o Giega fez, que no final do ano a gente tem uma competição por equipe que é para simular isso, a questão das Olimpíadas, né? Que até chama Aham. Olímpicos do Amanhã.
É porque é para a gente aprender a também trabalhar como equipe, né? Porque Uhum, sempre uhum, você e o cavalo, e você não acaba pensando como uma equipe, como outras pessoas também estão ali dependendo do seu resultado, né? Porque se o seu verdade. resultado só vai prejudicar você. Então a gente só acaba só pensando nisso, né? Uhum. Então é legal E ter aí, essa até experiência. brin... É verdade. Até brincaram aqui, ó, falando assim, ó, que para ficar rico no hipismo já tem que vir bilionário. O único jeito de ficar milionário é se você for bilionário primeiro. É bem por aí. E para aconselhar na hora que você está crescendo, aconselhar o hipismo com a escola, como que funcionou isso na sua vida? Então, a gente vê muitas pessoas lá ainda onde eu monto, né, que é no Gega, no centro hípico, que tem essa dificuldade. Os pais geralmente falam, não vai montar se não passar na escola, né, não fica de recuperação. Eu nunca tive esse problema, porque eu sempre fui muito disciplinada, não só no hipismo, mas na escola também, né? Então eu falava, não quero ficar de recuperação, porque eu quero ficar Uhum. tranquila para eu montar. Mas também nunca gostei de estudar. Então, a maioria das pessoas que você vê montando, não gosta de estudar, ou acaba largando, não faz faculdade, ou faz a faculdade só para, sabe, ter um diploma. Geralmente é assim, mas é porque a gente quer trabalhar com aquilo, toma muito tempo da nossa vida. Se for parar para pensar, seria um dia inteiro vivendo com isso, Uhum. né? Então, acaba você tendo que escolher, assim, e a gente geralmente escolhe o cavalo, né? Mas eu tô conseguindo conciliar bem a faculdade. Na verdade, eu nunca tive esse problema, né? Eu sempre fui, igual eu falei, muito focada. Eu tô conseguindo conciliar a faculdade. Vou entrar no meu último ano agora, no que vem, da faculdade. Eu demorei um pouquinho para entrar, justamente porque eu não tinha vontade de fazer a faculdade. Mas a minha mãe, ela me deixou um tempo para eu pensar. Eu tirei um ano aí. E até foi quando eu viajei para montar. Eu fui viajar para fora para eu poder montar, e aí quando eu voltei, eu falei, agora eu vou começar, né? Sim. E faz faculdade do quê? Oi? Você faz faculdade do quê? Que curso? Do que eu faço faculdade? Tá cortando um pouco. Isso, do É, quê? eu faço de administração. Ah, tem que ter uma administradora na família, né? Para deixar depois para os negócios, né? Na verdade é porque meus pais têm, né, restaurante, então eu quis seguir isso para que se eu quisesse seguir o negócio deles, eu teria um diploma, né, para me dar uma base melhor. Verdade. Ó, você comentou aí do tempo, né, que se dedica ao esporte, né? Qual é o tempo mais ou menos de treino? Qual é o tempo que você tem que ficar com? Eu não sei se vocês chamam um cavalo mesmo ou se vocês têm um outro nome que vocês designam ao seu companheiro, né? Não, é cavalo. Cavalo? É, é, Então, então, quanto tempo de treino por dia? geralmente os treinos eles não são muito longos, assim, para quem vê que faz outro esporte, fica horas treinando. Nossos treinos variam de 40 a 50 minutos no máximo, tem vezes que até menos. E depende tudo do desempenho. Se a gente tem um bom desempenho, não tem por que fazer muito, entendeu? Então, Uhum. depende tudo de como vai fluir o treino. Mas tem aquele todo o processo. Você chega, você escova o cavalo, você sela, não é só montar e desmontar o cavalo, entendeu? Então, por isso que Uhum. eu fico lá mais de 2 horas, entendeu? É, Sim. porque eu E, gosto de ter esse contato com o cavalo, né? Não gosto de chegar, montar e ir embora. É isso que eu ia comentar, porque assim, existem vários, para quem não sabe, existe no hipismo, existem as pessoas que cuidam do cavalo, tratam o cavalo para o montador montar ele, né? E tem pessoas que cuidam também dos cavalos para ele mesmo montar, que no caso praticamente é o seu caso, é isso? A gente tem um tratador, né? Todo mundo lá tem o tratador dos cavalos, mas eu acredito, assim, na minha visão, que o tratador ele é para
ele é para te auxiliar quando você precisa. Ele vai tratar do seu cavalo, ele vai dar o trato, ele vai ver se precisa de algum cuidado que às vezes você não está lá o dia todo para ver. Uhum, Mas assim, o cavalo é seu, então como você vai ter uma conexão com ele, um relacionamento, se você não escovar, você não selar, você não tiver esse contato, né? Então eu sim. gosto de fazer essa parte, a não ser que eu ligo para ele e falo, ó, eu tô trabalhando hoje, não vai dar tempo, e aí eu peço para ele deixar ele pronto para mim, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, quase nunca isso, né? Mas a gente tem a vida corrida às vezes, né? Que eu Uhum, estudo, trabalho também, né? sim, Então sim. tem que E às ó, vezes. perguntaram aí se o cavalo é é um tipo de cavalo para cada competição ou se ele é padrão para todos. Não, tem várias raças, né, de cavalo. Geralmente, tipo, depende muito do desempenho do cavalo. A gente não fala assim, eu, por exemplo, não gosto de falar que a raça define. Mas no hipismo a gente tem muito o brasileiro de hipismo, que é o BH, que a gente chama. Uhum, É muito comum, tá? A minha égua que eu competia com ela é BH, e agora eu tô com um cavalo que ele é puro sangue inglês, né? Então, muita gente fala, eu não gosto do puro sangue inglês. Mas, pra mim, eu não vejo como uma raça. Se o cavalo ele é bom, ele vai ser bom, entendeu? Eu vejo assim, dessa forma. Tem muitos cavalos que você fala, não é uma raça de hipismo, e vai e acaba dando certo no esporte. verdade. E não é só isso também, né? Tem o afeto, tem o companheirismo entre o cavalo e o montador também, que às vezes acontece, igual que o pessoal fala, é igual equipe. Tem equipe que flui e tem equipe que não. Eu acredito que entre vocês também acontece a mesma coisa, né? Com certeza, a gente fala que a coisa mais difícil que tem é formar um conjunto com o cavalo. É muito, você leva mais que uma vida, né, para formar um conjunto com o cavalo. É muito especial quando você consegue encontrar aquele cavalo que você tem uma conexão já assim instantânea. Lógico que tem todo um trabalho, né, para você formar um conjunto com o cavalo. Mas você vê que tem Uhum. cavalo que você monta e que você vê que não vai dar certo, entendeu? Às vezes você insiste, insiste, não tem muito progresso, assim, mas outra pessoa monta e dá certo. Então é muito essa combinação mesmo. E aí perguntaram se tem diferença entre égua e cavalo, se existe alguma diferença em montar um e montar o outro. Também não tem muito, a não ser que o cavalo seja garanhão. Geralmente a gente não usa muito cavalo garanhão no esporte, porque Uhum, eles são muito agitados, né? Tem problema com égua. Mas eu já montei um garanhão, ele era bem tranquilo. Ele era um puro sangue inglês, uhum. delegate, e ele era bem tranquilo, assim, não tinha uma alteração de você for ver um cavalo garanhão e um cavalo que não fosse garanhão, né? Mas a égua e o cavalo assim, normal não tem muita diferença. Eu não vejo. Geralmente o que as pessoas falam é que a égua é um pouco mais temperamental, assim, né? Hormônio, não sei, hormônios, assim. Mas eu sempre tive mais, assim, conexão com o cavalo mesmo. Eu tenho uma égua que eu competi muito tempo com ela, mas eu sempre tive mais conexão com o cavalo. Agora eu tô com um cavalo novo. Mas isso é gosto também, depende da pessoa. Ó, perguntaram uma coisa legal aqui, ó. Se você é a favor da prova de três tambores nas Olimpíadas, e se caso positivo, se você gostaria de competir. Então, opa, eu não sei muito opinar sobre isso, porque as modalidades olímpicas, eu acho que é muito complicado você falar, vai incluir mais uma modalidade olímpica, mas por mim toda modalidade eu acho que tem, igual três tambores tem no mundo todo, é muito forte, eu acho que seria muito legal. Mas eu nunca tentei três tambores, Uhum, meu coração sempre teve no hipismo, no salto, né? Na verdade no CCE, uhum. e então eu nunca tentei, assim, mas eu acho muito legal quem faz, eu acho que com certeza seria muito interessante você ver uma modalidade dessa nas Olimpíadas.
E o pessoal engloba tudo, né, Laís? Tipo assim, vê o hipismo, engloba tudo. Não sabe que tem diferença de salto, tem diferença de corrida, tem diferença num monte de modalidades, né? É, né? Na verdade, assim, o hipismo, ele tem algumas modalidades dentro dele, né? É, então, a maioria só conhece o salto clássico, né? É, Uhum, aí a gente tem o salto clássico, a gente tem o CCE, que é o que eu faço, temos o adestramento, temos o volteio, temos o enduro, temos várias modalidades assim, né? Mas muita gente não conhece, justamente porque aqui no Brasil não é muito comum, né? Não tem essa uhum, cultura. Mas seria muito legal que as pessoas tivessem interesse, né, para conhecer mais, que é muito legal. verdade. E ó, que momento que você falou assim, puxa, eu acho que dá para eu continuar no hipismo, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Ah, não sei, eu acho que sempre tive assim, né, na minha cabeça, mas quando eu fui morar na Nova Zelândia, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer intercâmbio. E lá tem muito cavalo, tipo, todo mundo tem um cavalo, é muito comum. É, e aí eu vi que eu queria muito aquilo pra mim, que era muito triste que no Brasil não tivesse assim, dessa Uhum. forma. Então, eu acho que eu já tinha, assim, eu sempre quis, naquela época eu já tinha na minha cabeça que eu queria aquilo pra minha vida, mas depois disso eu vi que realmente eu preciso ir atrás do que eu quero, porque se eu ficar esperando, não vou conseguir nada. É bem por aí. E aí, você comentou agora com 16 anos, você morando fora do país, lá em Nova Zelândia. Que país que você acha que é muito forte no hipismo hoje? Então, no hipismo, eu falo no CCE, né? Porque é minha modalidade. Uhum, É, uhum, eu posso falar com mais certeza. Eu falo que na Inglaterra tem muito, porque lá eu sei que tipo, o pessoal que eu conheço assim, que quis evoluir, foi para lá, onde o Mark Todd fica, que é o campeão mundial. É o melhor cavaleiro, considerado o melhor cavaleiro do CCE de todos os tempos. Então, muita gente que eu conheço, tipo, que já montou comigo, que a gente já competiu junto, agora tá lá. Um exemplo disso é o Rafael Lozano, que agora ele foi um dos primeiros a confirmar o índice das Olimpíadas do Brasil. A gente uhum. competia junto e agora ele tá lá, então é muito legal isso, né? É uma inspiração também você ver isso, né? Então, eu acho que é a Inglaterra mesmo, que é um lugar que eu gostaria de ir para continuar. Mas a Europa, no geral, assim, é mais forte o CCE. E aí, ó, deixa eu ver só o nome dela. Desculpa, viu? Elomiran. Como funciona a diferença das categorias dentro do adestramento e do salto? Tipo por idade e reprise? Então, eu posso dizer assim no CCE, eu não posso te falar assim certinho no salto clássico e no adestramento. No CCE, a gente tem as categorias assim, que é o iniciante, que é 70 centímetros, aí você tem Uhum, que a gente chama avançados, que é 90 centímetros, não tem idade, e aí depois você tem agora mudou, antes era outro nome, agora eles mudaram para a primeira categoria internacional, que é uma estrela, que é o que eu estava fazendo, que ele é a altura entre 1,5 m e 1,10 m. E depois você tem as categorias 2 estrelas, 3 estrelas, e aí dependendo da idade ou você é master, é, ou você é jovem cavaleiro, né? Eu, na minha idade, eu era amadora, na verdade, porque eu tava na minha categoria que eu deveria estar acima, entendeu? Só que eu uhum. tava na estrela, então eu era considerada amadora. E, ó, das competições que você chegou a fazer, qual que você se identificou melhor, assim, que você ficou mais à vontade? Tipo, a vontade tranquila, assim. Porque assim, tem umas provas que você faz que você fica toda tensa, assim, né? Você fala, meu,
não vou conseguir. Você fica, já, você olha para os seus concorrentes, você fala, meu, ali é forte e tal. E tem umas que você entra mais tranquilo, que você já conhece, às vezes o atalho, alguma coisa assim, né? Sim, eu acho que uma das que eu fui mais tranquila assim foi uma que eu fiz em Orlândia aqui, no Centro Hípico Diamante. É, eu já tinha, foi lá porque eu fiz a minha primeira prova de uma estrela quando eu mudei de nível. É, e lá eu fui campeã 2 vezes, as 2 vezes que eu competi lá. Então eu acho que eu já estava bem tranquila lá. Eu gosto da pista de lá, eu acho boa de fazer. E era mais o Uhum. pessoal nosso mesmo. Não tinha muita gente, então eu acho que me deixou mais tranquila isso. E a prova que você mais foi difícil, assim, para você, que você falou, meu, assim, vem na memória, você fala, puxa, essa aí eu acho que foi uma das mais difíceis que eu fiz. Ah, tem algumas. Mas eu acho que a última que me deixou muito nervosa foi em Brasília, o Internacional. É, tinha muita gente competindo, né? E sempre só eu de mulher na minha categoria. É, e aí eu fiquei, tipo, muito nervosa, não fui bem no primeiro dia. E eu sou muito exigente, assim, comigo. E meu primeiro dia, que é o adestramento, eu vou melhor, geralmente, com a minha égua. E eu não fui muito bem. E aí, no dia seguinte era o cross. Eu até que fui bem, mas eu acho que eu dei uma estourada no tempo. Eu não deixei ela galopar muito, Uhum. eu fiquei meio apreensiva. E era muito, muito extenso o percurso lá, muitos, muitos obstáculos. Então eu fiquei bem cansada. E depois a gente foi pro último dia no salto, que são 3 dias, né? E a pista estava muito difícil, a gente até foi reconhecer, eu fiquei muito nervosa, estava muito alto, estava difícil. E era a parte que eu tinha mais dificuldade com ela, entendeu? Então eu já fui muito nervosa. E, Entendi. e foi bem ruim a pista, só que acabou que no final foram pior do que eu e eu acabei ficando com o terceiro lugar ainda. Ó, tem um monte que conta por aqui que é a mesma coisa, que tipo, eles vão sem motivação às vezes, vão sem algumas situações assim contrárias e chega lá e se destaca de repente assim e sai com uma medalha assim, consegue uma medalhinha. E no seu caso então foi igual. Sim, foi. Foi muito. Só que assim, ao mesmo tempo eu falei, foi bom, mas eu não senti um mérito, assim, porque foi bem Uhum, ruim, né? uhum, Então eu uhum. preferia, às vezes, ter ficado com o quinto lugar, sei lá, sexto lugar, mas ter feito uma pista melhor. Sim. Ó, é, Né? ó lá, ó. O amigo aí, ó. Ó, deixa eu te perguntar, porque assim, na virada, sempre quando dá a viradinha da nossa live, eu faço uma brincadeira e no final eu faço outra. A primeira brincadeira é o seguinte: tem algum fato, algum mico, alguma coisa assim que passa às vezes, que passa, tipo, vira meme nas nossas brincadeiras do esporte, né? E você chegou a passar por uma dessas, se passou, conta uma ou conta de algum amigo, mas não fala o nome, pelo amor de Deus, senão eles vão brigar com a gente. Ah, assim que eu lembro que ficaram me enchendo o saco foi quando eu fui. A primeira prova que eu fui em Brasília, foi minha primeira prova fora, assim, mais importante. E tava muito tranquilo, assim, o cross, e tinha um obstáculo baixinho, assim, e minha égua não quis pular, refugou, e eles ficaram me zoando até, falaram assim, você vai ter que voltar a pular 90, você tá... Ficaram me enchendo o saco. E o Gega, principalmente, né, porque o Gega ama me encher o saco. Mas acho que foi nessa mesma prova, ele caiu na água, no mesmo dia. Ele tomou um tombo, e o fotógrafo tirou sequência de fotos dele na água. Foi muito engraçado. Aí eu acho que a pior situação ficou mais pra ele do que pra você, né? Foi. Ó, o Robson Baruch perguntou aqui: alguma refugada clássica do cavalo? Minha égua, ela refugava, assim, você piscava, ela refugou. Ela era bem é, espertinha, assim. Então tinha que montar muito firme com ela. Mas ela era muito, muito experiente, muito boa. Ela me deu muitas vitórias. Então, só tenho a agradecer mesmo. Ó, todo mundo fala assim que não conhece o hipismo, fala assim, é um esporte muito
muito perigoso, tal. Vocês acham perigoso? Vocês que pratica acham que é perigoso? O André tá falando que eu caí da estiva no aquecimento. Porque esse dia foi. Eu tava aquecendo ela para entrar no adestramento ainda. E aí o cavalo do Giga deu uma assustada, ela assustou também, me jogou pra cima. É verdade, isso aí eu tinha esquecido, faz tempo. E eu dei uma cambalhota no ar, o Giga me chamou de Daiane dos Santos. Falei que eu tinha que mudar de esporte. E Deu aí foi, mortal. foi. E aí foi o André, meu amigo, que acabou pegando ela, porque ela saiu correndo lá pra baixo, que nem uma louca. Teve que correr pra pegar ela, porque já tava na hora de eu entrar na pista, quase que não dá tempo. E Então, vocês acham o esporte perigoso? então, assim, lógico, tem seus perigos, mas eu acho que todo esporte tem o perigo de Uhum, lesionar, de você se machucar. Eu acho que a diferença é que você tem um cavalo, né, um animal, é um ser vivo, que você não tem, assim, ele é irracional, então ele pode ter qualquer reação que você pode não estar esperando, né? uhum, Então, eu acho que tem esse perigo a mais. E pra gente no CCE, o cross é um perigo a mais, assim, também, porque tem vários fatores, né, que o cavalo pode se machucar. Tipo, pode escorregar, porque é uma velocidade maior, é um piso diferente, pode ter um desnível no piso, né? Tudo pode. Vários fatores que podem ocasionar algum acidente, mas isso, uhum. se a gente fosse parar para pensar todas as possibilidades, né? Ninguém faria o esporte, mas assim, achar que é perigoso se eu achasse, eu acho que eu não faria. Eu acho que ninguém faz nenhum esporte se achar perigoso, viu? Porque tem É, cada esporte que haja perigo, viu? Como que faz a seleção para os cavalos? como assim, a seleção? Para você, um exemplo, você fala assim, eu vou. É você que procura que tipo de cavalo que você quer, ou te mandam como se você tem algum interesse? Como que funciona essa seleção? Não, é pra gente que vai atrás mesmo. Por exemplo, eu estava precisando comprar um cavalo novo esse final de ano, né? Porque a minha égua já Uhum, estava naquela fase que não está mais progredindo, né? uhum, E aí a gente foi procurar no final de ano, só que como final de ano, né, dá uma parada assim, foi mais complicado. Então, geralmente eu peço ajuda do Guega e do Duda, meus instrutores, e uhum, eles vão atrás comigo. A gente vai em algumas hípicas, experimenta. Não tem como você comprar um cavalo sem experimentar, né? Então a gente vai, monta, eles falam o que eles acham, né? Eles têm muita experiência, então não vou fazer nada sem a ajuda deles, né? Eles uhum. conseguem. O Guega, principalmente, ele vê um cavalo, tanto é que esse cavalo que eu comprei, ele bateu o olho no cavalo e ele falou: esse cavalo é bom. E foi assim que eu acabei comprando ele. Mas, lógico, eu montei ele umas 3 vezes antes, né? Então, tem que ter isso, porque senão já é um tiro no escuro, né? Sim, Senão acaba ficando muito difícil de dar certo. Se você acaba não montando o cavalo, você não tem noção nenhuma, né? Se dá sim. certo ou não. Para você, qual que foi a maior dificuldade de tudo que você já competiu, de todas as situações? Qual que foi a maior dificuldade? Ah, eu tenho várias dificuldades, né? Não é uma coisa assim que acontece uma vez só, né? Eu sempre tive muita dificuldade com insegurança, sempre fui muito insegura. Uhum, Então, tipo, as distâncias para o salto eu tinha muita dificuldade, porque às vezes eu não tinha aquele olho, eu olhava e falava, vai dar certo, não vai dar certo, e eu não acabava não tomando atitude. Então, com a minha égua, isso me deixou um pouco mais segura, porque ela não aceitava erro, né? Então, eu tinha que ser muito, muito precisa. Então, eu acabei tendo uhum. muita dificuldade nisso com ela e tomando aqueles refugos, né? Já tomei muito tombo feio dela por conta disso. Nossa, já tomei muito tombo dela. Então, eu acho que agora, com esse cavalo novo, ele tá me dando um pouco mais de confiança, de segurança, sabe? Porque ele é muito. Ele não tem medo, assim. Ele fala, eu vou. Então, se ele vê que a distância vai dar errado, ele dá uma ajuda. Então, isso tá me dando um pouco mais de segurança. Só que, lógico, Uhum. eu preciso.
melhorar essa questão, né? Então, a minha égua também me ajudou muito com isso, porque como ela não aceitava erro, eu tive que melhorar cada vez mais, né? Uhum. E ele, como é um cavalo novo, eu também quero ser melhor para não prejudicar ele no desenvolvimento dele. Então, eu acho que é trabalhar constantemente, né? Cada dia parece que aparece uma dificuldade nova. Ó, de todas as competições, eu acredito que vocês, normalmente, eu acho que são atletas sempre praticamente os mesmos em todas as competições. Acontece isso, não acontece? Por conta da gente ter pouco esporte aqui, né? Sempre geralmente Uhum, são as mesmas pessoas, assim. Mas tem muita gente quando a gente vai pra tipo, onde é o Vila Militar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Aí tem muitos uhum, militares de lá, ou lá em Brasília também, nos regimentos, né? Da cavalaria, uhum, geralmente uhum. tem mais gente. Agora, quando é aqui na região, é mais as mesmas pessoas, sabe? Não tem muito, Sim. assim, vem um ou outro mais de fora, assim. E tem algum que, eu vou falar no linguajar para você entender, tem algum que é pedra no sapato que você fala, putz, meu, mas de novo você vai me encher o saco com isso. Você tá nesse dia bom? Ah, não, assim, na verdade, tipo, sempre tem aqueles que você sabe que vão melhor, né? Mas eu nunca tive essa. A gente é muito amigo, né? Então, quando Uhum, um ia bem, o outro ficava feliz pelo outro, hoje é seu dia, no outro dia não era meu dia, era seu dia. Então, eu sempre, nunca tive esse problema, não. A gente sempre foi muito espírito de amizade, assim, dentro, né? uhum, Muito uhum. de fazer churrasco juntos depois, né? Ficar junto conversando, um ajuda o outro, um pede ajuda. Então, nunca tive esse problema, não. Qual que você aponta aí como um dos melhores aí do país hoje? No CCE, É. bom, para mim, assim, agora tá sendo o pessoal que tá, né, agora nas Olimpíadas, que é o Rafa Lozano, né, que eu falei que esse menino, ele, a gente nunca imaginou, né, e tá lá. E tem também o Márcio Apel, que eu admiro muito ele, porque ele veio do Uhum, salto clássico e, né, foi para o CCE. E temos o Marcelo Tosi, né? Temos vários cavaleiros que já participaram de Olimpíadas, a maioria, né? Você não vê uhum. muita alteração, assim, é mais ou menos os mesmos. Agora que entrou o Rafa, assim, e o Márcio que participou de uma Olimpíada só, né? Sim, Mas geralmente eles não ficam aqui no Brasil, né? verdade. Não dá tempo, né? Porque começa a destacar aqui, aí começa a ter a visibilidade lá fora, e eu acredito que lá fora seja melhor do que aqui no sentido de estrutura, de conhecimento. Acredito isso, né? Ah, com certeza, lá fora você tem muito mais estrutura, você tem mais pessoas Recurso, também. né? Então, na verdade, assim, mais cavaleiros experientes que estão na mesma área, né? Então você vai montar com eles. E se você montar com eles, você quer estar melhor, você tem que estar no meio dos melhores, né? Então, Verdade. E ó, já recebeu alguma proposta para ir morar fora no sentido para montar? já recentemente recebi uma do Rui, o Rui Fonseca, que também é um cavaleiro que eu admiro muito. É, ele também estava no PAN, ele que caiu muito Uhum, feio no PAN, no Pan-Americano, na seletiva das Olimpíadas. E ele falou, Laís, quando você quiser, as portas estão abertas aqui para você, eu sei que você é muito dedicada. Aí eu fiquei muito feliz, né? Mas agora eu não estou podendo ir, né, nessa situação. sim. Mas eu quero muito sim ir em breve, quando a gente tiver com condição melhor aí. Então eu acho que seria muito legal. Ele tem um lugar muito, muito legal lá. Seria uma experiência muito incrível. Chegou a atrapalhar bastante os treinos com essa situação toda para você, ou o lugar onde você treina tal não teve problema porque não teve contatos, né? Então, a gente não teve nenhum problema lá, mas a gente parou durante um tempo, um bom tempo. Uhum, Eu fiquei parada um mês, eu acho. Só que logo depois eu voltei, só que não estava tendo ainda aula, só estava aberto para uhum, proprietário. E aí, acho que
menos de um mês depois já voltou a ter as aulas, só que só para proprietário. Não estava aberta a escolinha. Então a gente Uhum. voltou fazendo aula, então eu não acho que prejudicou muito, na verdade eu acho que foi bom no meu caso, porque meu cavalo é novo e eu ia ter que começar competição assim, sem, sabe, sem muito treino. Então foi bom para no meu caso, né? Muita gente foi ruim. Uhum. Mas agora a gente está tendo tempo de evoluir com calma para poder voltar às competições. Entendi. E qual é o cenário do Brasil hoje? Você acha que o Brasil consegue aí o ano que vem morder alguma medalha aí no Olímpica? Olha, sempre a gente espera que sim, né? Eu acho que o Brasil está tendo bons resultados ultimamente no CCE. Eu acho Uhum. que está melhor do que nas últimas Olimpíadas. Eu acho que estamos tendo bons resultados e, e a gente conseguiu a medalha de prata no PAN, né? Aham. Então, é, é lutar pela medalha, conseguir o melhor desempenho. Eu acho que o Brasil tem muitas chances, sim. Últimas Olimpíadas acho que foi muito azar mesmo. A gente Também acho. acabou perdendo assim no último minuto uma chance, né? E acabou também não sendo muito ruim o resultado pelas Uhum. consequências das situações. Eu estava lá vendo. Então eu acho que um pouquinho mais de sorte a próxima vez aí, porque a gente tem talento, né? Nossos cavaleiros têm muito talento. É, é treinar e ir pra cima. Verdade. E o maior sonho da Laís, qual é? Ah, tem vários. Meu maior sonho é poder realmente trabalhar com os cavalos, assim, poder morar fora, se for na Inglaterra, ter essa, essa vida, né, com os cavalos. Uhum. É, e, lógico, quanto mais eu puder evoluir, eu vou um passo de cada vez. Se eu conseguir um dia chegar nas maiores competições aí, só Deus sabe. Ó, tem umas perguntas que, tipo assim, o pessoal manda pela internet e aí eu pego e te passo. Uma delas foi o seguinte: teve algum dia que você olhou pro cavalo e o cavalo fez assim, ó, hoje não vou. E aí te Vários, influenciar pra competição? vários. Nossa, a minha égua era mais de 50% das vezes a gente não tava em sintonia. Então tinha dia que ela falava, "Ah, not today." E a gente já foi eliminada várias vezes. A última prova que a gente fez foi o Campeonato Brasileiro, ela me eliminou também. Falou, não vai." Tem dia que ela tava muito encapetada, igual o André falou também, já me derrubou. Não foi uma vez só no aquecimento, foi mais de uma vez. A última vez que eu caí dela foi muito feia, ela me jogou longe no aquecimento do cross. E eu montei nela, acabei fazendo de novo, fiz a prova, consegui Uhum. terminar, mas daquele jeito, né? Nem andava depois, muitas vezes. E com o meu cavalo novo também, tem dia que ele olha pra mim e fala, não, Não não vai, sai né? nada, não, não porcaria. E vocês conseguem sentir isso daí do cavalo, assim, no dia que ele tá legal, o dia que não está legal? Ah, com certeza, a gente sente, né? E eles sentem também quando a gente não tá bem, né? Sim, Então, sim. é por isso que é difícil, né? É um conjunto, né? Então não É uma adianta nada. sintonia, né? Tem que ter a É, sintonia, né? com certeza. É porque eu até brinco, falo assim, porque na situação, para mim é outro ser humano, cara. É outra pessoa que tem os sentimentos, tem dia que tá bom, tem dia que não tá, né? E é pior, porque ele fala com vocês, que vocês conhecem, mas quem tá É, olhando de fora não conhece, não sabe, né? Mas existe sim, eu acredito que seja igual tratar uma pessoa. com certeza. Eles têm humor, tem dia que tá bem, tem dia que não tá, tem dia que tá afim, tem dia que não tá, tem dia que tá mais cansado, né? É igual a gente. A gente tem que Verdade. respeitar isso, Verdade. Esse é o principal do esporte, né? Respeitar, né? Principalmente o companheiro. com certeza. Ó, nós estamos se encaminhando para o final do nosso bate-papo, já quase uma hora aqui, lá. Você acredita? O papo tá tão Passa bom, rápido. passa rápido, é gostoso. E ó, não falamos quase nada do hipismo e do CCR. Por quê? Porque é muito grande, é muita coisa. Estou Sim, falando assim, não falamos quase nada, porque é uma brincadeira igual eu comecei falando para você. Vai a noite inteira e nós não vamos falar tudo.
Com certeza. porque a galera, infelizmente, não conhece, porque não é divulgada, porque é difícil demais ter a imprensa, né, cobrindo, só lembram nas Olimpíadas, passa as Olimpíadas e esquecem de novo. Como Não, e que é até nas as... Olimpíadas, né? Até nas Verdade, Olimpíadas, você não verdade, acha? A gente ia querer ver na TV e só passava todos não os acho. esportes, menos o hipismo. Verdade. Você acha que com as redes sociais hoje ajuda a aparecer esses esportes que não é tão divulgado? Com certeza, ajuda muito. Você vê agora é muito mais fácil, você acha um site, tá passando ao vivo, você consegue ver. Eu mesma consegui ver o Pan-Americano numa live no Instagram. Então a gente ficava só no site esperando o resultado lá que saía ao vivo, mas ver mesmo você não consegue, né? Então, Uhum, se você tá ali no momento, tá com o celular, você consegue mostrar para quem você quiser, né? verdade. Então ajuda demais isso, né? Ajuda a você compartilhar com as pessoas que às vezes também nem sabia que estava acontecendo e acaba tendo interesse de ver, né? Sim. Existe, eu não sei, porque assim, como existem muitos esportes que estão criando a sua própria TV para que passe, porque já não tem a mídia mesmo, vocês também, tipo federação, confederação, não sei como que funciona, também cria TV web para poder passar? Então, eles têm os sites, então tem alguns links, né, Sim, de transmissão, mas não é muito, não. Eles mandam, tem alguns links assim, mas geralmente tipo, uma prova maior, aí tem alguém lá com a filmagem que pode ter ao vivo, então eles transmitem o link e você pode assistir na internet, né? Mas não é nada como a gente gostaria que fosse. é uma deixa aí, galera. A galera que curte a web é uma deixa para criar uma TV aí somente do hipismo para acompanhar toda. Pensou que legal? Todas as competições de hipismo com uma TV acompanhando ao vivo, que bacana. Porque público existe, né, Laís? Existe Sim. muita gente que curte o hipismo, né? Com certeza. Lá fora, se você mora na Europa, tem um canal que passa só coisa de pismo o dia inteiro. Tipo, tem competição, eles estão passando. Então é muito fácil, né? Você Sim, assistir. sim. Ó, a segunda brincadeira que a gente faz aí no final do programa, eu vou falar 5 perguntas e aí você responde da forma que você quiser. Não precisa ser com uma palavra só. Você pode seguir na resposta, pode ser? Pode ser. Só, eu acho que vai acabar a bateria aqui do celular. Eu vou ter que colocar para carregar o. Então, eu posso sair e Coloca. entrar de novo? Pode, eu te aguardo para a gente finalizar a live. Só aí só Tá bom. responde as 5 perguntas e a gente finaliza. Tá bom. Segura aí, galerinha. Segura aí que a Laís já volta. Colocar o celular para carregar, senão ia cair, eu ia ficar aqui, ó, falando sozinho, mas ela já vai voltar para responder as 5 perguntinhas. Se você quer finalizar aí com alguma pergunta também, pode fazer para ela aí, porque a menina ficou 1 hora aqui falando, você aprendeu bastante, né, com o hipismo brasileiro, falando sobre as Olimpíadas, sobre quem pode roubar aí roubar não, conquistar aí uma vaguinha para as Olimpíadas e morder uma medalhinha aí para a gente do Brasil, que tem grandes chances o ano que vem aí para conquistar alguma medalhinha para o Brasil. Daqui a pouco ela tá voltando aí, puxa, ela comentou do início da vida dela. Começou com 6 anos, gente. Sabe o que é 6 anos montando um cavalo? Tem que ter coragem, né? Eu não tenho com 41, imagina ela com 6. E ela montando e virando aí esse astro aí do nosso hipismo brasileiro, que quantas joias estão perdidas aí, por isso que a gente comentou aqui, não ter divulgação, e ela abriu espaço aí dizendo que não existe muitos vias internets aí. É uma deixa aí para que a galera possa dar mais valor aí ao nosso hipismo brasileiro. Ah, ela tá voltando aí. Vamos convidar ela para a live de novo. Chegou Oi, aí, tudo certo? tudo certo. Eu fiquei batendo papo com a galera aqui pra galera não sair da live, senão. Mas Aham. a galera quer ver você, não é? Quem é a estrela aqui é você. Vamos lá, Laís, para 5 perguntinhas finais? Vamos lá. Família. Família é tudo pra mim. O hipismo.
grande parte da minha vida, minha paixão. Olimpíadas. Um sonho muito distante. Olha lá, hein? Que eu já vi muitos falar isso daí, e de repente, de um dia para a noite, está lá. Montar o cavalo. Coisa que eu mais gosto. E para Rotina. finalizar, e para finalizar, representar o Brasil seria. Um sonho muito Aí, grande. finalizou assim com perguntinhas rápidas aí. Rapidinho você finalizou aí as perguntas. Tem muita gente, quando eu falo das 5 perguntinhas, já começa a coçar a cabeça, já fala, meu, ele não falou nada, agora ele vai vir com as bombas aí, não. Aqui não é para isso. A Daiane dos Santos pediu até para esperar para tomar água, que ela queria tomar água antes. Eu falei, não precisa, não precisa, pode ficar tranquilo. Laís, eu queria só te agradecer, meu, imensamente aí por aceitar o convite, por participar do nosso bate-papo aqui, para a gente conhecer um pouquinho aí do hipismo brasileiro e da sua trajetória maravilhosa aí, ô Laís. É o Duda aqui mandando mensagem. É o meu instrutor. Olha aí, Valeu, ô Duda, um Duda. grande abraço, querido. Valeu, Duda. Eu agradeço muito você também por você me chamar aí para participar. Foi muito legal o bate-papo. E eu espero que as pessoas tenham mais interesse aí. E pode me seguir lá no meu Instagram, que eu conto todo o meu dia lá, minha rotina, meus treinos. E sempre falo mais do esporte. E quem tiver pergunta, pode mandar para mim, que eu sempre respondo. Quiser colocar, pode falar suas redes sociais aí para o pessoal seguir aí. É Laís Eventini, esse daqui é meu Instagram, que é a minha conta voltada para o esporte, né? E, na verdade, eu uso basicamente ele. Obrigada, Tá aí, gente. ó, participou bastante gente, entrou na live aí comentando, mandando coraçãozinho. Não sei se você consegue ver, porque nem sempre a imagem que você vê é a que eu vejo, tá? Aqui quem comanda a live é que aparece mais coisas. Então apareceu muita gente, muita pergunta, só que se eu for ir perguntando, a gente perde o fio da meada. Então eu fui selecionando algumas aí para poder fazer para você. Eu queria te agradecer mais uma vez e agradecer ao público aí que esteve com a gente aí, mandando os coraçõezinhos e as perguntas. Obrigada a todo mundo que participou aí, gente que interagiu. Muito legal foi. Obrigado, Laís, mais uma vez. E assim que a gente encerrar, vai estar lá no YouTube. Eu vou mandar o vídeo para você aí, para você ter como recordação aí, para você publicar nas suas redes, tá bom? Com certeza, eu vou compartilhar sim. Obrigada. Obrigadão, beijão, se cuida, tá? E continue aí na trajetória que Olimpíadas não está tão distante, viu? Deus te ouça. Amém. Tchau, fica com Deus. Brigadão. Tchau, amém. Obrigada.